Estou aqui com Vanessa de Oliveira e Fred Matos. Bem-vindos! Obrigada. Muito bom estar aqui. Tem tanta pergunta. Opa! Estão preparados? Sempre. Você em casa pode fazer suas perguntas também. E você sabe que muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem tenho uma vontade de perguntar alguma coisa sobre relacionamento, mas me sinto envergonhada. Essa é uma boa oportunidade para perguntar, né? Pergunta anônima, pergunta a coisa mais bizarra que a pessoa quiser. É porque às vezes é bizarro pra gente, mas para um profissional não tem nada de bizarro, não é? E às vezes as coisas que a gente mais tem vergonha são as coisas mais importantes que a gente precisa perguntar. Que travam a gente, E a pessoa fica 30 anos sem perguntar nada pra ninguém e a pessoa vai descobrir, era só aquilo, né? Pô, perdi tempo a vida inteira, né? Então, mas sabe o que é engraçado? Outro dia, uma das meninas que trabalha com a gente aqui falou pra mim, você faz terapia ainda? Eu falei, fácil, é tão bom. Mas você consegue falar tudo? Eu falei, claro, né? Se é pra eu fazer, eu vou falar metade. Sim. Mas você não fica com vergonha? Eu falei, vergonha, se eu sou isso mesmo, eu tenho que perguntar. Então, acho que a gente tem que aprender a esquecer do que os outros vão achar da gente, qual o momento certo de eu falar e de que jeito. Você está falando com um profissional, você tem que falar de verdade. Aliás, o que a você terapia, acha. a gente sente que a terapia está progredindo quando a pessoa para de ter tanta vergonha e se aceita um pouco mais como ela é. Sim? E você começa a se identificar de uma forma diferente, né? Exato. Bom, E sabe qual é o bom de nós três? É que a gente não enrola. A gente dá na lata, a gente fala, é dica prática. A gente não fica num blá 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 meio oculto que a pessoa fica subentendendo. Não, a gente diz mesmo. mas quem quer ajudar faz assim, né? Claro. Você vai passar a mão e falar, coitadinho. Isso não precisa de ajuda, né? A gente já se sente assim, né? Vamos começar com a primeira? Tá na tela, Renato? Tá aqui? Tá na tela? Vamos ver a primeira, então, qual é? De quem será a primeira pergunta? Da Camila. Sou casada há 10 anos e larguei tudo para cuidar da casa e do marido. Eu tinha um cargo bom em uma empresa e era realizada profissionalmente. Depois de todos esses anos, bateu o arrependimento e sinto que preciso retomar a minha vida. Como faço para conquistar o meu espaço? Pergunta a Camila. O que você acha, Van? Primeira coisa, você vê, nós que estamos aqui no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto é fácil. Queremos reconquistar nosso espaço? Vamos à luta, vamos levantar da cadeira e fazer alguma coisa em prol disso. Mas pelo histórico da pergunta dela, sabe o que você começa a pensar? Que ela está preocupada, na verdade, com outras coisas que estão atrás. O que vão falar para minha família? Não quero mais me dedicar a este espaço, quero alguma coisa. Como faço para conquistar o meu espaço? Como faço para dizer para o meu marido? De uma maneira clara e simples. Gente, nós nascemos mulheres, mas isso não significa que a gente tenha que ser dedicada para o lar. Nós viemos aqui, neste planeta, para progredirmos como seres humanos. Mas você pode continuar cuidando da sua família e tudo mais, trabalhando fora. Claro! É que todo mundo pensa que você tem, para fazer uma mudança, como nesse caso profissional e pessoal, você tem que abandonar tudo de um dia para o outro e começar uma outra coisa. Então, ela pode começar a fazer um plano. Bom, em quanto tempo vou começar a trabalhar? Qual o espaço que eu quero ocupar? Porque às vezes ela fala, como eu faço para conquistar o meu espaço? Mas ela não sabe qual espaço ela quer ocupar. Ela não sabe nem qual é o espaço que ela deseja, Exato. né? E aí ela vai ter que começar a negociar espaços com esse marido que também não está acostumado com o espaço dela. Para que ele não crie uma barreira. Porque homem é uma coisa engraçada, né? Às vezes ele fala assim, eu não quero, mas dependendo do jeito que você mostra a ideia para ele, se ele achar que aquela ideia é dele, ele adora a ideia. Então, às vezes, um bom jeito é fazer ele perceber também que vai ser melhor para todo mundo esse espaço novo que ela vai ocupar. E porque vai se tornar uma pessoa mais feliz, que ele né? não vai estar perdendo nada com essa transição, porque normalmente a ideia é assim, se você for começar a trabalhar, todo mundo vai perder. Todo mundo vai ganhar com uma mulher mais vívida, mais com brilho no olho. Agora, a Van disse uma coisa. Para ela pode ser muito difícil, para a gente que já tem o nosso espaço, não é. É difícil para todo mundo em alguns momentos da vida. É difícil você conseguir manter. E você às vezes precisa olhar e falar assim, tá bom, o meu caminho é esse. Mas eu mantenho esse caminho, mas de que jeito? O que eu quero fazer fora isso? E a gente começa a perceber que as dificuldades e as ansiedades e inseguranças são as mesmas, né? Claro, porque você tem ansiedade às vezes de conquistar, chegar no topo da montanha, mas depois que você está no topo da montanha, você vai também ter que se reinventar, você não vai parar e falar, ver quais caminhos que você quer. Né? Exato, e isso é super angustiante. Tem gente que fala assim, eu quero ser rico.
como se a pessoa rica não tivesse nenhum questionamento a respeito da vida. Ah, não, pronto, agora eu sou rico, eu vou sofrer em Paris, não é sofrimento. Mas é sofrimento também. Se fosse assim, o parisiense não tinha problema, o italiano não tinha problema. Tem gente com problema no mundo inteiro. E não tem milionário que tem problemas absurdos. Claro. Não tem problema financeiro, mas tem outros. Claro, e ele tem direito de ter, como todo mundo tem. É verdade, né? E sabe por onde ela poderia começar? Por onde? Pela recapacitação. Se ela está há 10 anos fora do mercado, então ela pode começar a experimentar o quê? Fazer um novo curso, se atualizar e estudar. E assim que ela se sentir mais apta, não, agora o meu segundo passo é arranjar um emprego. Porque hoje nós estamos falando isso na sala de maquiagem. Eles não fizeram workshop, todos eles sabem maquiar muito bem. A gente tem que se aprimorar Porque sempre, gente. Precisa. Aquele médico que simplesmente se forma há 25 anos lá e que vai dar todas as suas consultas sem nunca participar de um congresso, não dá certo. Inadmissível. Mas aí a gente sabe que muitas vezes a maior parte das pessoas dão espaço para o mundo do si. Se eu não conseguir, se não der certo, eu nunca escuto uma pessoa falar um si positivo. O si é só negativo. Então você já começa a criar barreiras ou tentar adivinhar as coisas, cheio de achismo, o que vai impedir que você conquiste as coisas, né? Espera acontecer, as pessoas ficam né? esperando que o medo passe para elas fazerem. Você tem que ir com medo no meio do caminho. Gente. Você vai sempre com medo. O medo está sempre presente em alguma medida para te sinalizar em que lugar que você está. Mas vai com medo mesmo. Mas vai, né? Vai. Vamos para mais uma pergunta? Um beijo para você, viu, Camila? Vamos ver mais uma, Juliana. Meu noivo me traiu e eu perdoei, mas agora ele checa o meu celular, minhas redes sociais e e-mail todos os dias, em vez de eu falar isso. Em vez de eu fazer isso. O que pode estar acontecendo com ele? Então vamos. Olha, largar na mão. Vou te dizer bem, esse cara sabe que mulher não trai. Mulher simplesmente bota em prática aquilo que ela aprendeu com o homem. Então ele está pensando, meu Deus, agora pode ser que ela queira se vingar, pode ser que ela use, exatamente, porque a maior parte das mulheres que traem, estatística, tá, gente? É porque está se vingando. Depois, em segundo lugar, é porque não recebeu o amor e o carinho que achava que era digna de receber. Então, esse cara, na verdade, ele está querendo o quê? Não fazer o papel de idiota que ele fez que ela fizesse. Você concorda? Sim, e é possível que ele esteja fazendo um processo meio de culpar ela, fazer com que ela se sinta constrangida. Sabe, dar de louca? Assim, o que você está fazendo aí? Nada, está fazendo alguma coisa. Então ele está meio que sem perceber invertendo os papéis para que o lugar dele de culpado, vamos dizer assim, não fique tão evidente. Exato. Isso. Então ela tem que ficar muito atenta. Né? Claro. Porque ele fez que as outras pessoas façam do mesmo jeito. Exato. A gente tira o que os outros são pelo que a gente é, né? Projeção, isso. A gente projeta lá fora o que a gente tem no lado de dentro. É triste, né? Em outras palavras, tome muito cuidado com aquelas pessoas que tentam fazer com que você se sinta culpada. Do nada, você simplesmente é bombardeada por uma possível suspeita. Muitas vezes a pessoa está querendo camuflar aquilo que ela já está fazendo. Não estou querendo colocar minhocas na sua cabeça, mas eu já abre fez, um olho, né, amiga? Abre um olho aí. Boa sorte, viu? Vamos ver mais uma pergunta? Vamos ver de quem é agora. Paula Gomes. O que pergunta a Paula? Ó, eu gosto da companhia do meu namorado, mas há momentos em que eu realmente gostaria de ficar sozinha, curtindo apenas minha companhia. Meu namorado não entende isso. Como explicar? Aí, Ted. Engraçado, né? Hoje em dia as pessoas entendem que quando você entra num relacionamento, você tem que desaparecer. É um eclipse. Alguém desaparece para outra pessoa aparecer. E isso não é verdade. Parece que as pessoas têm uma certa culpa de ter o momento delas. Assim, deixa eu ler aqui, deixa eu ir sair sozinho, deixa eu fazer alguma coisa. Mas é legal você gostar da sua própria companhia, claro, né? porque você se torna uma presença, uma companhia melhor quando você está abastecido. Então tem muitos homens e mulheres que proíbem o parceiro ou a parceira de sair com os amigos, de fazer coisas por conta própria. E depois, quando ele vem a pessoa azeda do lado dele, eles reclamam. Quer dizer, você quer uma pessoa viva, então deixa ela viver. Às vezes você vai ser a fonte dessa felicidade e às vezes vão ser outras pessoas. Então,
possuir a pessoa não é o melhor caminho para fazer ela ser feliz. E tem gente que acha que isso é falta de amor, né? E o problema é que, às vezes, a Paula pode estar com medo de... talvez, no fundo, ela concorde um pouco. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer nada sozinho, porque senão o outro vai querer fazer também e eu não vou gostar. Né? Então fica uma disputa de, não, eu não vou fazer nada só, porque senão ele vai querer fazer alguma coisa só. Se eu falo que vou sair com meus amigos, amanhã ele vai querer sair com as amigas. Eu não faço para ele não fazer e vira uma catástrofe. Vira uma balbúrdia, né? E é uma coisa importante, ó. Você não explica a sua necessidade de privacidade. Isso são coisas que nós impomos. Como as mulheres são criadas? Acostumadas a dar explicações para a figura paterna dentro de casa. E ela acha que quando ela se casa, ela tem que dar absolutamente todas as explicações do que ela faz, do que ela tem vontade, explicar porque ela quer. Tudo também. A gente conta. Não é verdade? Exato. A gente conta, parece que faz palestra. Existe um mito nos relacionamentos atuais, que é o mito da transparência absoluta. Você tem a sensação de que você está mentindo se você não conta tudo o que acontece com você. Existem 1000 sentimentos que acontecem dentro de uma pessoa que eles não são muito confessáveis, principalmente às vezes para a pessoa que você tem ao lado. Isso não é crime nenhum. E pode ser aquele sentimento daquele momento. Exato, né? Exato. Então, quer dizer, não tem problema nenhum de você ter o seu momento, a sua privacidade e o seu mundo secreto dentro do relacionamento. E os homens respeitam este tipo de mulher que mantém a sua privacidade, porque daí é como se ela passasse a mensagem para ele subliminar de que ela se basta. E aí os homens acabam dando poder a esse tipo de mulher que tem o quê? O seu ar de independência emocional. E o que é tão difícil de conquistar, né? Um beijinho para você. Vamos ver mais uma pergunta? Marisa. Eu e meu colega de trabalho nos envolvemos seriamente. Meu marido me rastreou e descobriu tudo. Ele também já falhou, por isso se mostra compreensivo, mas tenho medo de minha reação negativa. Por outro lado, meu colega, também casado, não abre mão da mulher e nem de mim. Estou confusa. Eu gosto de contar uma história de um rei que ele adorava nozes. E aí, o rei vizinho, que eles estavam em guerra, ele falou assim, a gente vai dar uma trégua para vocês. Toma esse vaso de nozes. Aí o rei todo empolgadão foi lá, meteu a mão no vaso de nozes. Na hora que ele foi tirar a mão entalou. Aí todo mundo ficou, e aí? Corta a mão do rei ou quebra o vaso? Mas se corta a mão do rei, ele não pode assinar decreto. Se quebrar o vaso, vai entrar em guerra com o inimigo. E ficaram nessa, corta ou quebra, corta ou quebra. Chegou um sábio da floresta e falou assim, olha, enfia a mão dentro do vaso de novo. Agora solta as nozes, pega só uma. Aí ele tirou e a mão dele estava sã e salva com a noz. Isso quer dizer, escolhe uma noz e fica. A gente tem muita dificuldade de escolher uma coisa e bancar o ônus e o bônus daquilo. A gente quer tudo e não abrir mão de nada. Acho que esse é um dos maiores dilemas de algumas pessoas. Mas não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas quando a gente está em dúvida entre duas pessoas, você está casado e você tem um amante, e aí você tem que optar entre um e o outro. Você já fez a opção lá atrás, não fez? É que normalmente a pessoa às vezes não quer abrir mão da vantagem de um com a vantagem de outro. Se ela pudesse, ela fazia um Frankenstein dos dois. Eu quero o conforto que esse me dá e de repente o sexo que o outro me dá e de repente o carinho que o outro me dá e vai fazendo o harém da pessoa. Né? Que preguiça. Ela não quer lidar com a falta de um e com o lado bom de um e com o lado ruim do outro. E não só isso também, sabe o que mais? A descrença de que existe também uma possibilidade C. Porque muitas vezes a mulher acha que só existe no mundo, ela tem que escolher ou entre o amante ou entre o marido. Peraí só um pouquinho, em primeiro lugar, o que ela realmente quer? Ela precisa saber o que ela realmente quer. Se ela simplesmente quer o marido, quer o amante dela, não existe motivo do porquê que ela vai ficar com o marido. Mesmo que ela não goste mais dele e que ela tenha medo da solidão, ela precisa aprender a se desapegar deste homem para simplesmente ir em busca de uma possibilidade C, que pode existir, ou então, de repente, dar uma última trégua pro amante dela. Olha, eu não admito ficar você e a sua esposa. Mas ele disse que não vai abrir mão da esposa. Então vai ficar sozinho. E aí ela parte em busca da possibilidade C.
Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Às vezes as pessoas não querem, na verdade, um cúmplice ou uma pessoa a culpar. Quer dizer, eu só fiz isso porque o Fred me disse que eu devia optar entre um e outro, eu devia ficar com o marido ou devia ficar com o amante. Não falta muitas vezes a responsabilidade de você tomar as rédeas da sua vida e decidir o que você quer? Exato. Quando uma pessoa pede uma orientação, principalmente na terapia, eu sou muito cauteloso porque às vezes ela quer um guia que diga faça isso, ela fala assim, bom, se der certo... o mérito é meu, se der errado a culpa é do outro. Então... E o pobre do terapeuta tem o quê? E aí nessa hora você devolve a pergunta, abre a questão, mas você não fala faça isso porque é muito arriscado. Você precisa lidar com a dor e a delícia de fazer qualquer escolha na sua vida e isso que faz você amadurecer. Olha, eu vou te dizer uma coisa, essa mulher, tá? Se esse amante fosse ficar só com ela, ela não estava mais com o marido dela. Então, mas quando ela já fez Não a opção tava. por um amante, ela já sabia que não queria o marido. E, na verdade, ela pode até estar mandando essa pergunta aqui, porque ela quer que uma autoridade, na mente dela, né? Pessoas que entendam mais de relacionamento, deem para ela uma resposta que dentro dela já existe. Porque ela não quer ter que assumir essa responsabilidade de que a opção de não ficar com o marido dela foi dela. Ou de ficar com o amante ou de não ficar com ninguém, né? Enfim, volta e a gente continua, que tem muita pergunta. Agora, deixa eu falar uma coisinha para você que está assistindo a gente. Você sabe que através da alimentação é difícil, né? A gente ingerir toda a quantidade de vitamina D que o corpo da gente precisa. A vitamina D, ela é produzida pelo corpo a partir da incidência de luz solar. Mas você sabia que a maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, como a gente, essas pessoas são carentes dessa vitamina? D-Sol é a novidade que chegou para que você possa oferecer a vitamina D que teu corpo precisa. Existem estudos que demonstram que a vitamina D diminui o risco de fraturas e lesões em idosos e contribui na formação do esqueleto fetal do bebê dentro da barriga da mãe. Isso além de fortalecer os músculos e ossos em todas as idades. Pacientes, olha que sério, hein, predispostos à deficiência de vitamina D também podem desenvolver diabetes ou até depressão. Olha isso. O que você tem que fazer? Tem que tomar uma gota de D-Sol diariamente. E você vai ter uma vida muito mais saudável. A gente encontra D-Sol em farmácias de todo o Brasil. D-Sol, vitamina D-Sol, a Sol. Uma gotinha por dia apenas e você fica com o seu corpo, ó, com a vitamina D do jeito que você precisa. Voltando aqui com o Fred Matos e a Vanessa de Oliveira. Vamos ver a próxima pergunta? Vamos ver qual é. Esse já foi. Nataline, meu marido tem muitas manias chatas. Como dar fim nelas sem brigas? O que são manias chatas? Provavelmente deve ser coisas repetitivas ou meio que, sabe, a pessoa que trava em certas coisas, não deixa fazer outras, de repente é meio nojento, pode ser de tudo. Então, mas veja só, quando a gente encontra uma pessoa... Aquilo que admira, faz a gente admirar e gostar daquela pessoa, normalmente, aquilo que depois de um tempo de relacionamento vai te deixar assim, implicante, né? Você quer transformar o outro em quê? Ela tem que pensar, bom, primeiro, talvez ela não tenha namorado esse cara o suficiente para descobrir que ele já tinha manias antes, né? Então não pode nem alegar, mas você casou comigo, você está comigo, eu já era assim. Então não tem como saber isso. Mas ela não tem muita opção nesse caso. Porque a mania é dele, a questão é dele, o comportamento é dele. Não tem como ela decidir, né? Ela não é terapeuta, ela não vai fazer uma mudança comportamental. Ninguém muda por conta de amor, né? Porque se fosse assim, a pessoa chegava lá no terapeuta e falava assim, quero resolver um problema. Eu falava para a pessoa, então vai amar alguém. Tudo resolvido. Resolveu. Obrigada, doutor. Exato. Pra nunca mais. Então, amor não muda a personalidade. Não. Então, ela tem que ver qual o grau de tolerância que ela tem em relação a isso. Se ela consegue se visualizar muitos anos pela frente com essa pessoa. E existe uma possibilidade aí nessa pergunta também, junto com tudo isso. Será que ela não está querendo exercer o controle sobre ele? Porque ela determinar aquilo que ele deverá continuar fazendo ou aquilo que ele não deverá continuar fazendo? O que será que de repente aconteceu nessa relação para que ela começasse a adotar esse tipo de postura? Porque é uma coisa assim, se você está há X anos com uma pessoa e a pessoa nunca foi um problema, de repente, comer daquela maneira ou se comportar daquela maneira e passa a ser algo que te incomoda... Então, peraí só um pouquinho, não é que exista um problema agora com a pessoa, é que você começou a ver as coisas diferentes, a sentir o outro diferente, e as mulheres têm essa mania. Elas entram num relacionamento querendo, muitas vezes, controlar esse homem. Mas não tem
Mulher que pega homem traste porque acha que ela tem um poder tão forte que ela vai mudar a criatura, né? Exato. Então é um bandido, é isso, é aquilo, tem coisas que ela não suporta, mas ela fala, eu vou conseguir mudar ele. E tem gente que é muito viciada em emoções intensas. E às vezes você ter um cara chato em casa faz você sempre ter um bom motivo para reclamar. Tem gente que é viciada. Então agora, será que essa pessoa para e se pergunta, tá bom, eu sou uma chata? Porque a gente pode achar o outro chato, mas será que a gente se acha uma chata? Será que eu tenho manias também horríveis e que eu tenho que mudar? Às vezes a pessoa acha chata a mania de organizar, ter um ambiente minimamente decente para conviver. Será que isso é uma mania chata ou eu que sou bagunceiro? Então, não é? É bem complexo, né, Vanessa? Claro. E eu acho o seguinte, quer ver, ó. Nós mudamos muito ao longo de um relacionamento. O outro muda, mas nós também mudamos. Então, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes percebe um comportamento do outro, o outro também percebe em nós um comportamento. Sim. E sabe o que acontece com as mulheres? Elas têm essa síndrome do salvador, do salvamento dentro dela, entendeu? Então, muitas vezes, uma mulher, ela conhece um cara e ela já quer resolver problemas da vida pessoal desse cara, mesmo ele não tendo nem falado que ele quer mudar. Ela já acha, não, ele sai demais, ele vai pra festa demais, não, ele tá bebendo demais, não, ele não tá se... Eu vou ajudar ele, eu vou apresentar caminhos pra que ele... Mas ele te pediu ajuda, né? Pediu. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou, no fundo, eu sou melhor que ele. Essa crença... Espelho pra você, né? Bom, vamos para mais uma pergunta, vamos ver a próxima de quem é. Gabriela, meu marido perdeu o emprego e agora estou pagando as contas da casa com o meu salário. Desde que isso aconteceu, meu marido não consegue... A gente tem que pensar um pouco no contexto da nossa sociedade, que, de modo geral, é uma sociedade machista, onde o homem acha que ele vale, né, por quanto ele ganha. Então esse cara sempre associou a potência dele, inclusive sexual, com controle, com pagar as contas, com dizer o que tem que ser feito. Aquela do macho, né? Exato, alfa, né? Exato. E aí quando esse papel de provedor passa para a mulher, ele se sente um anão. A mulher e quando o da homem casa se sente um anão, ele fica... Inverte a posição, Inverte. né? E aí ele não sabe dar e fica que nem um anão, e aí, sabe... Como não acontece funciona, quando né? fica que nem um anão, ele não vai para cima. Mas essa mulher pode estimular esse marido também para ele começar a enxergar de uma forma diferente esse momento, Eles dois precisam descobrir o valor deles para além de quem é provedor. Porque o relacionamento não está focado só nisso. Isso, né? Não, Claro. Exato. Senão é gerenciar dinheiro, né? Senão são bancos, né? E essa mulher, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma jogadinha de inteligência emocional. Que jogadinha. O que é a inteligência emocional? É quando você olha para o outro, você entende como o outro funciona e você passa a se comportar. Então, se você já entendeu que esse homem precisa se sentir útil, você vai dar a ele o papel de ser útil dentro de casa. Você vai fazer o papel que você precisa que ele ajude a resolver um problema que você não tem condições de resolver. E muitas vezes pode ser coisa simples. Entendeu? Como ir no banco, como ir falar com um advogado, como ir lá resolver o problema com o vizinho, como trocar uma lâmpada. Aí tem que ser do jeito certo, não dá pra falar assim, já consegui, você tá sem fazer nada. Ele precisa se sentir o herói de novo. Se sentir o herói. Porque é assim que ele conquistou ela. Eu sou o herói, eu faço as coisas acontecerem. Amiga, eu vou te falar uma coisa triste. O Fred sabe bem disso porque ele ouve muito depoimento de mulher, né? Principalmente para relacionamentos de longa data, quando o cara sai de casa para ficar com a amante. Aí todo mundo diz assim, meu Deus, o que aconteceu? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Quando nós casamos, a gente enxerga o outro como um urso. Passam-se os anos e a gente tem a tendência a ver o outro como um ser normal, né? E nós paramos de elogiar e de massagear, né? admirar e massagear o ego. Amiga... Quando ela dá essa entonação, Fred. Eu não estou ensinando agora aqui as mulheres a se tornarem amantes. Não. Eu vou dar uma dica para as mulheres casadas não perderem o seu papel de esposa para as amantes. As amantes são muito espertinhas. Quando você quer pegar um cara, é simples. O cara é casado. Não tem nem muito esforço. Você manda mensagens para ele de eu estou com saudade de você, você é muito bom nisso, eu admiro naquilo. Por quê? Porque
Porque o cara tá dentro de uma rotina de 10 anos em que a mulher dele não fala mais aquilo pra ele. Isso infla o ego dele, né? Amiga, é o sol que se ilumina dentro do homem. E aí ele começa a ver purpurina. E aí ela pega ele. Tem uma outra coisa também que faz muito bem para os casais de modo geral. Quando eles se conhecem, o cara propõe, sei lá, uma atividade. Vamos subir a montanha, a mulher, vamos subir a montanha. Qualquer coisa que propor. E às vezes ele sente falta de ir com a parceira para alguma coisa que seja meio selvagem, meio esquisita, ou que seja estranha, mas no gosto dele é ótimo. Ela deixa de fazer aquilo com o cara. Quando ela volta a fazer aquilo, o cara se ilumina de um jeito e no fundo é vice-versa. A gente quer um parceiro para as nossas loucuras, mesmo que sejam só nossas. Então, elogio mútuo gera elogio. Agora, crítica gera crítica. Eu tenho uma regra, para cada crítica que você fizer para uma pessoa, faz uns 5 elogios, porque o nosso cérebro, ele só registra às vezes o negativo. E o positivo quando a gente está com uma maré negativa, você fala uma coisa boa, você fala uma coisa ruim, a pessoa só lembra da ruim. Então, assim, metralha a pessoa... Mas os mantras não são isso? Basicamente isso, né? Tem tantas orações que dizem que é pra gente fazer logo que a gente acorde, todos os dias, quando acorda, quando vai dormir, para que a gente fique com aquilo na mente e que aquilo passe a ser pro nosso subconsciente uma verdade absoluta, né? Exatamente. A gente só multiplica, só não, né? A maior parte das vezes a gente multiplica coisas negativas na gente e no outro, né? Então, quando você elogia a pessoa, aquilo cria um padrão, assim, quando você pensa na sua parceira, no seu parceiro, vem uma sensação boa, você se sente mais de prazer, forte do lado dela, aí você elogia de volta, é um ciclo virtuoso. Amiga, posso aproveitar para dar uma dica? Pode. Que até pode fugir um pouquinho do nosso assunto, porque são filhos. Mas é que é tão importante esse momento. Você é mãe, você está criando crianças, 1 ano, 2 anos, não importa, 3 anos, 6 meses. Chega no ouvido da criança e começa a dizer como você é inteligente, como você é especial. Porque tudo que nós ouvimos entra para o subconsciente. O subconsciente não pensa. Ele é uma máquina que processa e repete afirmações um dia ouvidas. Se você tem problema de autoestima, se o seu filho tem problema de autoestima, ele fica ouvindo você dizendo que você é lindo, você está indo muito bem, nossa, que como você desempenhou bem essa tarefa, aquilo começa a impregnar. Quem governa não é o nosso consciente, a parte racional, é o nosso subconsciente. Então, o subconsciente tem que estar empregado dessas verdades. Se você se acha feia, se olha no espelho todo dia, eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa. Mesmo que seu consciente diga para você que não é verdade. Porque o seu inconsciente vai começar a reproduzir e você acaba incorporando como uma verdade, acreditando e sendo. A doutora Samitiba, por diversas vezes, falou isso. Quer dizer, isso muitas vezes é difícil para uma mãe. Falar assim, eu vou ficar falando com meu filho dormindo. Com ele acordado e com ele dormindo. Tem que fazer isso, gente. Ainda mais dormindo. E uma coisa muito importante que é uma pesquisa recente, que além de fazer isso, é importante que você faça isso de uma maneira bem específica, com comportamento observável. Porque às vezes fazer um elogio só pelo elogio não tem peso, né? Não tem peso porque a criança não consegue associar isso com um comportamento concreto. E ela pode achar que você só está bajulando ela. Marido, esposa também podem pensar. Então é importante falar assim, puxa, que ótimo, como você é inteligente, isso. Como essa lição você fez bem. Aí a criança associa isso com uma ação. Poxa, então quando eu faço aquela ação, aquilo tem um efeito positivo. E não um elogio meio genérico, meio que infundado. Tipo, você é tão bom aluno, né? 3 pontinhos. Baseado no quê, né? Bom, vamos para mais uma pergunta? Vamos ver a próxima qual é? Da Daline. Tenho problemas para assumir relacionamentos sérios. Chego a conhecer pessoas legais que eu até namoraria. Mas, sempre que a relação começa a ficar séria, surgem dúvidas na minha cabeça. Não sei se isso é comum ou realmente tem um problema comigo, pergunta a Adalina. O que você acha, Fred? Engraçado, olha que coisa maluca. Eu lembrei de uma passagem do Evangelho que Jesus ele criticava os fariseus porque eles inventavam regras que ninguém passava e nem eles também. Às vezes a gente faz isso no relacionamento amoroso. Verdade. Você inventa uma regra que ninguém passa naquela porta lá, nem o pretendente, nem você. Eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Você é assim? Não sou muito assim, mas eu quero encontrar alguém assim. Mas porque o intuito é que você não encontre ninguém mesmo? Às vezes a pessoa tem um processo de autossabotagem.
ela cria um padrão, ela cria um ideal de relacionamento que não é possível. E exatamente para que ela é inatingível, de um ponto que ela nunca vai entrar no relacionamento. Então é um processo de autossabotagem muitas vezes. Ela tem como se fosse uma fobia de intimidade. E fobia de intimidade por quê? Sabe, amiga, que muitas vezes tem que ver todo o histórico dessa moça, dessa mulher, a gente não sabe nem a idade dela. Mas se ela simplesmente foi criada num ambiente onde a mãe dela sofreu muito com relacionamentos, a tia dela apanhava do marido, a outra tia era simplesmente traída, é lógico que ela cresceu com a ideia de que relacionamento faz com que as pessoas sofram e que amor é algo doído. É lógico que a parte dela que não está pensando tanto, está simplesmente querendo proteger ela de viver essa mesma dor que ela sempre viu as pessoas em volta dela terem. Então, na verdade, a gente tinha que fazer todo um diagnóstico. Mas aqui a gente levanta possibilidades, né? Ou então alguém da própria família que fica falando, ai, cuidado. Não casa. Eu sofri tanto. Ou pior, sua tia sofreu, é você pegar esse fulano. Eu quero que minha filha seja minha companhia pra vida toda. Isso é cruel, né? Tem gente que tem filho pensando que o filho vai ser pra vida inteira que do pior lado que isso dele. é real, verdade. Por que isso você é quer ter um triste. filho? Ah, porque a gente gosta de uma companhia pra nossa velhice. Ela nem entendeu que ela tá meio que determinando que aquele filho nunca se relacione com ninguém, né? Faz isso com gente, faz isso com bicho, faz isso com qualquer coisa. Isso é terrível, né? Cuidado com as coisas que a gente fala, elas podem virar verdade. E o pior é que muitas vezes a gente fala, porque lá no fundinho a gente quer que elas se tornem realidade, né? O pior é isso. Bom, volta e tem outras tantas. Vamos para mais uma pergunta, meninos? Vamos ver qual a próxima? De quem será? Elvis Mendes. Descobri que minha namorada me traiu e a melhor amiga dela fica me paquerando. Não sei se fico com ela para dar o troco ou não. O que faço? Então o troco é saudável, Fred? O ponto é que não funciona pra ninguém, né? Você não resolve a questão do relacionamento, você consegue mais um problema, todo mundo fica culpado, mal. É o pior caminho para poder fazer. Vingança é terrível, né? É porque, no final, quem está se vingando é a pessoa que fica mais contaminada com a vingança. Porque a pessoa fica remoendo tanto aquilo e a vingança vai apodrecendo você. Quanto mais o tempo passa, mais você fica maquinando aquilo, é pior para quem quer se vingar. Então, no fundo, todo mundo sai perdendo com uma atitude dessa, né? E tem mais, sabe o que esse sujeito aí quer? Sujeito? Por que o sujeito, coitado? Ele foi traído? Ele tá louco pra ficar com a amiga da namorada dele, entendeu? Só que ele quer uma justificativa legal de que ele possa fazer isso, porque afinal de contas, só estou fazendo porque eu fui traído. Mas na verdade ele já tinha vontade de ficar com ela sim. Você acha? Ah, eu acho sim. Mas você não falou há pouco que tem mulher que gosta, que trai porque gosta de dar o troco? Sim. Por que não tem homem que também faz a mesma coisa? Não é que ele seja um canalha, que ele gosta de trair, mas que ele fala assim, ah é? Nunca fiz isso com você? E bem você vai fazer isso comigo, então agora tá lá, na mesma moeda. Mas eu vou te dizer uma coisa, ó. Estatisticamente, a maior parte dos homens não trai pelo motivo de vingança, tá? Mas esse menino aí, sabe quando você lê ali e você consegue pegar a intenção da pessoa, muitas vezes pelo padrão da pergunta? Porque o Fred bem sabe disso. Quantas vezes uma mulher não chega num consultório, ela já está determinada a fazer determinada coisa que ela sabe que socialmente não é aceitável. Sim, ela quer um culpado, mas ela quer que alguém dê um aval para essa pessoa. Para ela, entendeu? Não, mas já que você foi traído, você pode. Faz ele sentir o que você sentiu. Não, ele já quer ficar com a menina. Tem mais uma coisa, se ele quer dar o troco, podia ser com qualquer mulher. Por que com a amiga dela? Porque aí ela fica sabendo, né? Porque mulher abre o bico com ele já estava interessado em ficar com ela antes, entendeu? Agora, ele tem o respaldo que dá ele o direito de poder fazer isso. Botar em prática. Você acha? Ele precisa se perguntar um negócio. Se ele conseguir dar o troco, e aí, o que ele faz depois? Então, ele vai perdoar a namorada? Porque a vingança é um negócio assim, bom, matei a pessoa. É depois que matou, faz o que com aquilo? Quem fica com enrosco é você também, então no final das contas... vingança, estranho, né? É. Olha, eu vou dizer, se começa com vingança, já não começou bem, né? Sim. Exato. Se na fase boa já começa assim... na vingança e na fase, a gente espera que não passe, na fase final. Se a vingança é por uma coisa assim, imagine um problema de fato. Não estou dizendo que a traição não seja. Para algumas pessoas é um grande problema, para outras não. Agora,
dá na mesma moeda, no mesmo troco, não rola, né? Tem homem que ele faz assim, quer ver, ó? Ele vai lá e trai a esposa. Aí quando a esposa descobre, ele começa, não, mas eu só fiz isso porque você simplesmente deixou faltar em determinada Mas parte. a esposa que é tonta que quer isso, né? Era porque nós dois tínhamos problema em determinar. Ah, tá. Quando é que... Amiga, você responde pra ele. E por acaso é indo pra cama com outra pessoa, é beijando outra pessoa que você vai resolver os problemas que existem entre nós? Então, na verdade, a pessoa, muitas vezes, ela quer praticar aquilo lá. Porque entendeu? é safada mesmo, português correto é esse, não é? Porque se não tivesse um motivo, ia fazer do mesmo jeito. No final das contas, quando a pessoa tem uma boa história para contar para ela mesma, ela faz o que ela quer. Ela só tá precisando de uma boa história. Tá precisando, então, de um cúmplice de peso, e são vocês dois, esses cúmplices de peso, que dessa vez não deu certo, não tem jeito. Deixa eu passar para vocês os contatos da Vanessa e do Fred. Vanessa, quem quiser saber suas redes sociais... Amiga, vai lá no meu Facebook, que é Vanessa de Oliveira Oficial, e aproveita para ler uma matéria que eu deixei lá, ó, com 10 dicas para você não sofrer por amor. 10 dicas para não sofrer por amor? 10 dicas tá lá, é de graça, entra no meu Facebook, curte a minha página, que eu posto muita dica lá, e você não vai mais sofrer se você começar a ler. Faz esse teste se você está sofrendo por amor. Lê, mas coloca em prática, começa a ler o primeiro. São processos de como você tem que pensar para o seu coração sofrer menos e não doer. Você começa a ler quando chegar no 10º, vê se não aliviou já você. Então, boa dica. facebook.com/Vanessa de Oliveira Oficial. Do Fred Matos, www.sobreavida.com.br. Tudo sobre a vida, Hoje né? tem um texto lá que fala, não siga o seu coração. Esse é o pior conselho que alguém pode dar para você. Não siga seu coração. Não siga o seu coração. É verdade. Mas só a razão também Não é isso. Não siga o seu coração, porque às vezes seu coração ele tá viciado em coisa sim, que também ruim. tem isso. Então, às vezes cuidado de seguir o coração, porque não é um bom caminho. Nada como uma balança, um Exato, equilíbrio, né? Nem o exato. coração só e nem só a razão, né? Exato. Obrigada mais uma vez, Obrigado. viu?